questão número 20 é sobre geometria. Olha a figurinha aqui. Vamos ver o que ele fala? Considere as proposições abaixo e julgue as verdadeiras ou falsas. Olha aqui, proposição número 1. Então são 3 figuras. Tem essa outra aqui também para fazer. E tem aqui uma outra, número 3, que você tem que fazer uma construção e dizer quem é verdadeiro e quem é falso. Então isso aqui são 3 em 1, né? 3 problemas em um só. Tá, então vamos ver o primeiro problema. Considerando-se os triângulos da figura, pode-se afirmar que a tangente de 40 é igual a y dividido por 2x menos y raiz de 3. Cadê o x e o y? Tá aqui, ó. O que ele chamou de x são os segmentos AJ e AR. AJ e AR. Então esses dois segmentos aqui valem x. E tem ainda JR e JD que valem y. Olha aqui, JR e JD. Então esses dois são iguais e eles valem y. Bom, e ele deu que esse ângulo aqui é 40 graus, né? Então, aqui nessa figura eu tenho como tirar a tangente de 40 graus e relacionar x com y. Na verdade você não tira a tangente de 40 aqui, você tira a tangente de 20. Se você traçar aqui a altura desse triângulo, você vai ter aqui a metade de y. Aqui você vai ter x, a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ter que calcular esse cateto aqui, vai ficar meio feio, hein? Olha só, aqui sendo 40 graus, se você traçar aqui a altura, já que isso aqui é um triângulo isósceles, você vai ter aqui x, aqui você vai ter y sobre 2 e aqui é 20 graus. Então você pode tirar daqui que a tangente de 20 é igual a y sobre 2 dividido por isso aqui, que é a altura. A tangente de 20 é cateto sobre cateto, né? Então a gente vai ter que calcular também isso aqui. Essa altura desse triângulo a gente faz por um Pitágoras nesse triângulo. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de x2 menos y sobre 2 ao quadrado. Mas vai ficar uma conta um pouco indigesta, né? E aí eu posso usar uma fórmula que dá a tangente da soma. É isso aqui, ó. Tangente de A mais B. Isso aqui é tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente A, tangente B. Mas é uma fórmula trabalhosa para usar. Aqui a gente podia fazer A e B valendo 20 graus. E aqui você, tangente de A e tangente de B é esse valor. Vai ficar uma conta muito feia, hein? 1 menos tangente de A, tangente de B, que é isso aqui. Aí você vai fazer essa conta e vai dar isso aqui, será? Eu não gostei desse caminho não, tá? Eu vou fazer de um outro jeito aqui. Isso aqui realmente você pode tentar, mas vai dar muita conta. Então vai ficar uma expressão feia, você vai ter que dar uma simplificada e torcer para ficar isso aqui, né? Mas tem um outro caminho para fazer isso mais fácil. Se você tem aqui 40 graus, você pode calcular todos os ângulos dessa figura. Por exemplo, quanto é que vale esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui, olha, isso aqui é um triângulo isósceles. Se aqui é 40 graus, a soma desses outros dois aqui é 140. Então cada um vale 70. Isso aqui é 70 graus. Claro que aqui também vai ser 70 graus, porque esses dois aqui são iguais, né? 70 graus. E esse aqui é quanto? Nesse triangulinho aqui, JRD, a gente tem 70, 70. Quanto que é esse aqui? Tem que ser 40, né? Para a soma dá 180. Agora, já que esse ângulo é 70, esse aqui também é 70. E como aqui é 40, esse aqui tem que ser 30. Não parece que é 30 graus, né? Mas colocando os valores, esse ângulo aqui é 30 graus. Agora, olha para esse triângulo aqui, o triângulo ADJ. Nesse triângulo ADJ, nós temos aqui o ângulo de 40, o ângulo A, que é 40 graus, e esse ângulo aqui a gente calculou como sendo 30 graus. 30 graus. Certo? A gente pode encontrar a tangente de 40 graus por aqui, ó. Olha só, se você pegar esse ponto D e traçar aqui uma perpendicular a esse lado,
nós vamos ter que a tangente de 40 graus é esse segmento dividido por esse segmento. E dá pra gente calcular os dois. Olha como é fácil. Olha, esse pedacinho JD vale Y. Então vamos botar aqui Y. E olha, aqui é 30 graus. Se eu tracei essa perpendicular aqui como 90 graus, claro, eu tracei a perpendicular para poder ficar aqui com um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 40. E aí a gente pode calcular a tangente de 40 por aqui. É esse cateto dividido por esse cateto. Agora veja bem, esse triângulo que a gente tem aqui embaixo é um triângulo do tipo... É aquele triângulo super famoso? É aquele triângulo que eu falei que aparece em todas as provas de geometria, né? Praticamente todas. É o triângulo 30, 60, 90. Claro, um triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, ele obrigatoriamente vai ter o outro ângulo como sendo 60. Então isso aqui é um triângulo 30, 60, 90. Tá. E qual é a relação entre os lados de um triângulo 30, 60, 90? Eu vou fazer ele aqui deitado em outra posição. Olha só. Considere um triângulo 30, 60, 90 qualquer, tá? Se esse cateto menor aqui vale A, quanto que vale a hipotenusa? A hipotenusa vale 2A. Por quê? Porque o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. Isso é uma propriedade básica do triângulo 30, 60, 90, né? Eu fiz já um vídeo aqui sobre isso e lembrei que esse triângulo aparece em quase todas as provas de matemática. Tá, e esse outro cateto aqui? O cateto que é adjacente aqui ao ângulo de 30 graus. Quanto é que ele vale? É esse cateto vezes a raiz de 3. Claro, é só você fazer um Pitágoras aqui. Se você não conhece esse triângulo, tinha que conhecer, hein? Porque ele aparece em todas as provas de geometria. Então, olha lá o vídeo sobre triângulo 30, 60, 90, onde tudo isso aqui é demonstrado. E na nossa figurinha tem aqui um triângulo 30, 60, 90. Então, vamos lá. Aqui nesse triângulo, a hipotenusa é Y. Quanto é que vale esse cateto aqui? Esse cateto vale Y sobre 2. Porque o cateto oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E quanto é que é o cateto maior? O cateto maior é só você pegar o cateto menor e multiplicar pela raiz de 3, né? Então, esse segmento aqui que está marcado em azul, ele vale Y sobre 2 vezes a raiz de 3. Bom, sendo assim, se esse segmento AJ vale X e esse pedacinho aqui é Y sobre 2 vezes raiz de 3, quanto é que vale esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é tudo isso que é X menos esse pedaço. Então isso aqui vai ficar X menos esse pedaço, que é Y raiz de 3 sobre 2. Então, olha aqui as informações que interessam para a gente. A gente tem o valor desse segmento, que é Y sobre 2. E a gente tem o valor desse segmento aqui, que é isso. Então, se você dividir um pelo outro, você vai ter aqui a tangente de 40 graus. Porque esse triangulinho aqui tem um ângulo de 40 graus. Olha ele aqui. Então, é isso sobre isso. Sendo assim, a tangente de 40 graus é igual a Y sobre 2 dividido por X menos Y raiz de 3 sobre 2. Pronto, é isso que ele falou? Não, mas está parecido, né? Essa expressão pode se reduzir a essa. É só multiplicar todo mundo aqui por 2. Multiplicando numerador e denominador por 2, vai ficar exatamente isso. Quer ver? Vou multiplicar numerador e denominador por 2. Isso aqui vai ficar Y dividido. Aqui multiplicando o denominador por 2 vai ficar 2x menos Y raiz de 3. Olha só. Y sobre 2x menos Y raiz de 3, que é o que a gente tem aqui, né? Que é igual a tangente de 40 graus, graças a esse triangulinho aqui que a gente achou. Tava bem escondido, né?
Problema desse tipo aqui, você tem que mesmo traçar os ângulos, traçar os segmentos e ver o que você descobre. Ficar só olhando para a figura não ajuda nada, né? Então, essa aqui é verdadeira. Proposição 1 é verdadeira. Vamos ver a próxima. A proposição 2 é a seguinte. Nos triângulos ABC e ACD, ABC é esse de cima e ACD é esse de baixo. Tá, então, nos triângulos ABC e ACD da figura abaixo, o maior dos segmentos representados é AC. AC, esse aqui é o maior de todos. Ele chamou esses segmentos aqui, aliás, ele chamou os ângulos, né? Ele chamou os ângulos da figura de A, B, C, D, E e F. E ele deu aqui uma relação entre esses ângulos. Primeira coisa, ele falou que esses ângulos aqui são todos diferentes, né? Isso aqui quer dizer que eles são todos diferentes? Na verdade, aqui o pessoal comete muito esse erro, que é uma espécie de imprecisão, né? Se você falar A diferente de B, diferente de C, isso aqui significa que os três são diferentes? Na verdade não. Na verdade isso aqui significa que o A é diferente de B e que o B é diferente de C. Esse negócio de juntar desigualdades, a pessoa pode se enganar, né? Por exemplo, 3 é diferente de 5 e 5 é diferente de 3, mas esse aqui não é diferente desse. Então, o fato de você ter aqui esse monte de sinal de diferente ligando esses valores aqui, não quer dizer que sejam todos eles diferentes, mas normalmente é isso que o pessoal quer dizer quando escreve essa expressão, tá? E a banca da EPICAR não é muito rigorosa nesse aspecto. Eles deviam falar que os valores A, B, C, D, E e F são todos diferentes. Vamos interpretar dessa forma, tá? Apesar de não ser uma forma totalmente precisa. Mas ele quis dizer isso aqui, que esses ângulos são todos diferentes. E ele colocou ainda essa desigualdade aqui. O ângulo F é maior que o ângulo C, que é maior que o ângulo B, que é maior que o ângulo A. Quer dizer, ele disse que esse ângulo aqui, F, é maior do que esse ângulo C, que por sua vez é maior que esse ângulo B, que por sua vez é maior que esse ângulo A. Ainda colocou outra aqui. Outra desigualdade, falou que o ângulo F é maior do que o ângulo E, que é maior que o ângulo A. Ainda colocou isso aqui, C menor do que D. Quer dizer, o ângulo C é menor que o ângulo D. Não está aparecendo, né? Esse ângulo C está aparecendo maior. E também ele deu isso aqui, que E é menor do que D. É menor que D. Tá, na verdade, o que ele está afirmando? Ele está afirmando que, dadas essas condições aqui, o segmento AC é o maior dos segmentos representados na figura. Será que isso está correto? Bom, aí você tem que lembrar de um fato importante sobre triângulos. É que o maior lado corresponde ao maior ângulo. Então é como se fosse assim, se você tivesse aqui um lado, vamos chamar esse lado aqui de 10, esse aqui de 9 e esse aqui de 8, tá? Digamos que esses lados tenham esses valores aí. Qual desses três é o maior ângulo? O maior ângulo é esse aqui, ó, que é oposto ao maior lado. Depois dele, qual é o ângulo seguinte? É esse ângulo aqui, porque ele é oposto ao segundo lado aqui, que é o 9. E qual é o menor ângulo de todos? O menor ângulo de todos é esse aqui, porque ele está oposto ao menor lado. Isso vale em qualquer triângulo, tá? Quanto maior é o ângulo, maior é o lado e vice-versa. Agora, ele falou aqui nessa figura o seguinte, só tem um problema, ele está misturando de um triângulo com outro triângulo, né? Por exemplo, aqui E e D são ângulos de triângulos diferentes, então isso não ajuda muita coisa. Não dá para você fazer uma comparação entre lados usando lados de triângulos diferentes. Então isso aqui não ajuda muito.
Agora aqui entre C e D você pode tirar uma conclusão disso aqui, porque os ângulos C e D eles estão no mesmo triângulo. Olha aqui, o ângulo C e o ângulo D eles estão no mesmo triângulo. Então já que esse ângulo D é maior do que C, quer dizer que esse lado é maior do que esse. Olha só que interessante, o CD tem que ser maior do que o AC. Claro, a figura não mostra isso, a figura foi feita fora de escala. Mas isso aqui é obrigatório que aconteça. Se esse ângulo D é maior do que o ângulo C, como ele falou aqui, ó, então esse lado aqui tem que ser maior que esse. Portanto, esse lado não é o maior da figura. Essa figura não devia nem ser assim, ela devia ser de um outro jeito. Ela devia ser com esse lado maior. Ela tinha que ser com esse lado aqui sendo maior do que esse. Então, esse aqui não é o maior da figura. Agora, eu fui direto na mosca, né? Eu fui direto nessa aqui. A rigor você teria que ir com todos eles até chegar nessa aqui. Isso aqui tá errado, esse cara tinha que ser maior que esse por causa disso. Tá? Então, se isso aqui vale, então esse segmento não pode ser o maior da figura. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Olha aqui, isso aqui é falso. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, agora falta a 3. Vamos ver o que ele está falando aqui. Essa aqui a gente tem que construir a figurinha. Olha, seja P um ponto qualquer no interior de um triângulo equilátero ABC. Então, tá ali o ponto P qualquer. Tá, e sejam também os pontos M pertencentes a AC. Quer dizer, o M está por aqui. O N pertencente a BC. Então, o N está por aqui. E o Q pertencente a AB. O Q está em algum lugar por aqui. Se PM, PN e PQ são segmentos traçados por P paralelos aos lados AB, AC e BC. Paralelos, é? Paralelos aos lados. Tá, então, são paralelos aos lados AB, AC e BC, respectivamente. Então, PM mais PN mais PQ é igual a 2P sobre 3, onde P é o semiperímetro do triângulo. Deixa eu desenhar esses segmentos aqui. Olha só, eu tracei aqui paralelas aos lados, passando por esse pontinho aqui que eu chamei de ponto P. Então, olha só, o PM é paralelo a AB. O PM é paralelo a AB. Então, o M tem que ser ou aqui ou aqui. Mas ele falou que o M pertence a AC. Então, o M é esse ponto aqui, ó, M. Tem que desenhar a figura direito, né? Então, isso aqui é o PM. Bom, tem ainda aqui o PN é paralelo a AC. Aqui, AC, PN. Tá, então o PN quer dizer que o N é ou esse ponto ou esse. Mas ele falou que o N pertence a BC. Então o N tem que ser esse aqui. O N é esse. Então o segmento PN é esse aqui. E o outro deve ser esse aqui, né? Olha aqui. O Q é um ponto do lado AB, de tal forma que o PQ é paralelo a BC. Olha aqui, BC, o PQ é paralelo a BC, quer dizer, o ponto Q é essezinho aqui. Tem que fazer com atenção para você não trocar, né? Para não colocar o Q do lado de cá. Então, essa é a nossa figurinha. Ele falou que a soma desses segmentos PM mais PN mais PQ, isso dá 2P sobre 3, onde P é o semiperímetro. Vamos fazer essa figura maiorzinha? Pronto, a figurinha é essa aqui. Aqui eu risquei errado aqui esse pedacinho vermelho. Na verdade, tinha que ter riscado para cá, tá? Então, a gente tem aqui PM mais PN mais PQ. Ele está perguntando se isso aqui é verdade. Se a soma desses três segmentos é igual a isso aqui. 2P sobre 3. Olha só, se você chamar o lado desse triângulo de A, quem é 2P sobre 3? 2P sobre 3, ó, 2P é o perímetro, né? Então, 2P sobre 3 vai ser... O 2P é 3A, são 3 lados. Sobre 3, quer dizer, isso aqui vai dar A.
2P sobre 3 é o lado do triângulo. Então, ele está perguntando o seguinte, será que a soma desses três aqui é igual ao lado do triângulo? E aí você vai usar o fato de que foram formados aqui vários triângulos equiláteros. Porque você tinha um triângulo equilátero, traçou paralelas, você formou aí um monte de ângulos iguais, né? Por exemplo, esse PN aqui, ele é igual a esse pedaço e ele também é igual a esse pedaço. E também a gente vai ter aqui esse segmento PN, ele vai ser igual a esse pedaço aqui, sabe por quê? É porque isso aqui é um paralelogramo, esses lados aqui são iguais, os lados opostos são iguais. E aqui nesse triangulinho aqui, que tem um lado verde, ele também é um triângulo equilátero, vai acontecer a mesma coisa. Esse segmento aqui é igual a esse, porque isso aqui é um triângulo equilátero, e como isso aqui é um paralelogramo, esse segmento é igual a esse, lados opostos são iguais. Então olha aqui, a gente formou um segmento, que é o lado do triângulo, que tem esses três valores aqui, o segmento que está verde, o segmento que está azul e o segmento que está vermelho, que dá exatamente a soma desses três aqui. E eles estão dando como soma o quê? O lado A do triângulo. Então realmente você tem isso aqui, o PM mais o PN mais o PQ. Isso aqui é igual ao lado A do triângulo maior, que é igual a isso aqui, é o perímetro do triângulo dividido por 3. Sendo assim, a terceira afirmação é também verdadeira. Então é isso aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quem é que se encaixa aqui? Apenas duas são falsas? Não. Todas são falsas? Não. Apenas uma é falsa? Apenas uma é falsa. Essa aqui. Todas são verdadeiras? Não. Então é isso aqui, ó, apenas uma é falsa. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. Olha, questão que dá trabalho para fazer, questão demorada, numa prova atual da EPICAR não cairia uma questão assim, porque ela levaria muito tempo. Nessa época aqui, eram 25 questões, só que você tinha o tempo todo para fazer a prova, era matemática num dia e português no outro dia. Então você tinha muito mais tempo para fazer as questões. Atualmente é um dia só de prova, são as duas provas no mesmo dia, aliás, as três, né, tem inglês ainda. Continua sendo cansativo, são mais de 5 horas de prova, mas são menos questões e as questões são um pouquinho menos trabalhosas. Isso não significa que você deva olhar uma questão dessa e passar direto. Você vai olhar, porque se fosse hoje, eles colocariam uma questão com isso aqui só, por exemplo. Ou então uma questão só com isso aqui. Ou então uma questão só com isso aqui. Mas ainda assim você deve fazer essas questões para justamente treinar a matéria que a EPICAR exige.